Hoje o Autoestima tem o prazer de conversar com uma jovem escritora que está aqui para falar um pouquinho da sua vida, dessa arte de escrever. É a Daniela Medeiros. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, obrigada. É um prazer conhecê-la. Eu gostaria que você falasse para o público do Autoestima um pouquinho da sua história, que você é tão jovem, tem um livro que realmente vale a pena, não é? Com certeza, eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu nasci em Andradina, morei em Castilho até os 17 anos, saí de lá para fazer faculdade na cidade de Franca, Faculdade de Relações Internacionais. Depois eu fui para São Paulo, onde eu fiz mestrado na área de Política Externa Brasileira e comecei a estudar para diplomacia, para prestar o concurso de admissão à carreira diplomática, quando eu percebi que muito desenvolvimento intelectual falhou um pouco no desenvolvimento emocional. Então, eu fui buscar ferramentas que me ajudassem, por exemplo, nas provas e também nas questões da vida, quando eu aprendi, então, as ferramentas de inteligência emocional que hoje estão no livro Seu Maior Desafio é Você. Muito interessante mesmo, Daniela. Você sempre gostou de ler, você sempre teve esse hábito. O que você acha? Que isso precisa ser adquirido desde criança, tem que estimular as crianças? Como que é? Sempre gostei de ler. A leitura sempre foi uma maneira até de fugir um pouco dessa realidade para caminhar, entrar em outros mundos mesmo, viajar. Eu lembro que eu pegava livros emprestados de conhecidos em Castilho, dos meus tios, até em casa. Minha mãe, ela me ensinou a ler antes de entrar para a escola. Então eu lembro dos gibizinhos, da Turma da Mônica, os pequenininhos, que eu aprendi a ler antes mesmo de entrar para a escola, para o parquinho lá em Castilho. E sim, a resposta em relação à leitura na infância, ela é extremamente importante, principalmente do 0 aos 7 anos, porque é formado o sistema de crença das crianças. Então, o hábito, as crenças que vão estimular a ação, elas precisam ser estimuladas a partir dessa idade, ou na prática dos pais, né, o exemplo da leitura. Então, sim, com certeza, a criança ela precisa ser estimulada na leitura. Com certeza, depois, nas escolas, eu tive a oportunidade também, nas escolas em que eu estudei, de lidar com professores, né, que pudessem me acompanhar incentivando nessa leitura. Então, eu fui muito feliz nisso. E realmente, Daniela, reforçando o que você disse, a leitura ela vem com o hábito, e se a gente incentivar as crianças através do exemplo, mostrando a necessidade e a experiência lindíssima que é de uma leitura, como você disse, que nos transporta a outros lugares, trabalha a nossa imaginação, criatividade, ajuda no desenvolvimento da criança. Agora, você me disse que foi fazer uma faculdade, Relações internacionais, e agora é escritora. Como foi essa transição? E uma transição magnífica, tenho certeza. Com certeza. A ideia é que desde 2010 eu escrevia em um blog pessoal. E naquela época eu tinha acabado o meu mestrado, eu finalizei o mestrado em maio de 2010. E eu sempre escrevi, sempre foi um hábito que eu cultivei, né, desde o colégio. Eu falo sempre que foi a redação que me fez passar no vestibular na Unesp. Depois veio a dissertação de mestrado. E nesse processo, quando eu tomei contato com ferramentas de coaching em programação neurolinguística, eu passei a inserir no meu blog essas ferramentas. Eu lembro exatamente na época em que eu comecei a escrever O Seu Maior Desafio é Você, era setembro de 2015, eu tinha muita ferramenta e queria passar para as pessoas. Então, eu comecei a escrever na minha página do Facebook o Desafio dos 30 Dias. Mas eram textos meus buscando auxiliar as pessoas com aquelas ferramentas que tanto me ajudavam a desenvolver o meu potencial. Então, foi uma coisa natural essa transição. Ela não foi nem um pouco dolorida, porque é um prazer escrever. E também veio com o hábito. Você vai praticando, vai criando hábito, vai escrevendo. Então, hoje, eu ainda assim trabalho com relações internacionais, porque eu sou professora, né, de uma faculdade em São Paulo, na FECAP, mas eu deixei meu doutorado em relações internacionais para investir na carreira de escritora. Olha só, eu disse que era magnífica essa história, porque nós conversamos um pouquinho antes, e como a Daniela disse, isso nasceu naturalmente, veio para ajudá-la, né, no dia a dia, enfim, nos seus desafios, como vem para nos ajudar este livro. E quais são os benefícios da leitura, ao seu ver? Acredito que a comunicação, a leitura, ela permite que você tenha uma visão de mundo mais, tenha mais acuidade sensorial, ela te permite maior crítica. A leitura, ela permite que você
forme as suas opiniões. No dia de hoje, a informação ela é massificada nas redes sociais. E mesmo antes, quando nós não tínhamos as redes sociais, o importante é que você aprenda a pensar com a sua cabeça. Você tenha um lado e o outro lado, você saiba os dois lados, mas que você saiba ter um pensamento crítico e ter a sua opinião. Isso, você tem que ter crítica do que você escuta, do que você lê, não é assim? Ter um filtro, saber filtrar. Então, os benefícios da leitura são muitos para o crescimento pessoal. E para quem não tem o hábito, como que faz? Dá para iniciar esse hábito de ler? Curiosa essa pergunta. Eu respondi um aluno esses dias, antes do final do semestre, que ele estava com dificuldades para estudar para a matéria, para a prova do aula de História das Relações Internacionais. Professora, como é que eu faço se eu não tenho o hábito de leitura? Hábito, é possível adquirir um hábito. É claro que existem vários exercícios dentro do coaching da programação neurolinguística e é mais fácil começar com algo que você goste. Eu, por exemplo, já brinquei uma vez com a minha irmã, comecei a dar os livros do Harry Potter para ela ler, ela adorou sempre ler o Harry Potter. Agora, para quem não gosta de leitura, quem não gosta do que está lendo, tem que começar aos poucos. É um hábito, aquela questão de criar o hábito diariamente. E tem dicas. Torne isso público, seu compromisso, comece com uma página, depois aumente para 2 páginas, vai se punindo caso você não cumpra seu objetivo do dia, ou celebre e se dê um presente se você conseguir. É ir trabalhando com você mesmo um jogo. É um jogo interno, é uma negociação que você tem com as partes. É claro que existem, como eu já disse, diversos, no livro mesmo tem um capítulo sobre como criar novos hábitos, né? Vários livros, O Poder do Hábito, ou Melhor do que Antes, que são também citados no livro, que ajudam a criar novos hábitos. Mas, para um exercício inicial, eu sugiro, escolha um livro, comece com uma página. As pessoas querem criar metas e fazer coisas que elas não estão acostumadas de uma forma relâmpago, metas grandiosas. Comece com um pouco, dê um passo de cada vez. Se você conseguir ler uma página, para quem não lia nada, vai para 2, vai para 3. Então, comece. O importante é começar e ter persistência e disciplina. Exatamente. Então, o hábito, ele vem com comportamento repetitivo. E agora, Daniela, você que tem esse hábito de leitura, você que conhece tantas coisas, que isso já faz parte da sua vida, quais são os seus escritores favoritos? Curiosamente, eu tenho dessa questão, né, vários escritores favoritos. Em termos de poemas, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. Agora, o meu preferido, mestre dos mestres, é o Machado de Assis. Eu tenho os escritores favoritos também na área de autoajuda e desenvolvimento pessoal, que é o Napoleon Hill e o Anthony Robbins. Mas eu ficaria, assim, o mestre dos mestres, Machado de Assis. E o livro é Dom Casmurro. Eu lembro desse livro. Daniela, e que livro você indica para o público do autoestima, para elevar a autoestima? Além do seu, né? Que o principal é o seu, que eu já vou mostrar aqui para o público. Com certeza, o seu maior desafio é você. É o meu livro, eu indico com certeza para o público do autoestima. Mas nesta mesma linha, eu indico também o livro do Napoleon Hill, A Lei do Triunfo, e Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, 2 autores desta área de desenvolvimento pessoal, que têm livros muito bons e muito importantes, que auxiliam realmente na melhoria da autoestima e no desenvolvimento pessoal das pessoas. Daniela, vamos falar um pouquinho do seu livro, porque eu pude dar uma olhada e já quero esse livro para mim, né? Como que vai fazer? Porque eu sei que você tem um presente para o público do autoestima, não é isso? Para quem estiver acompanhando, vai ter um sorteio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu maior desafio é você. Legal. O seu maior desafio a você surgiu em meados de 2015, como eu disse, no projeto dos Desafio dos 30 Dias. Diariamente, durante o mês de outubro de 2015, eu lançava textos convidando as pessoas a se desafiarem, por exemplo, no dia da gratidão, no dia da oração, de ser a resposta para a oração de alguém, valores, criar metas. Então, eu colocava desafios diários. Então, a diferença desse livro é que ele é um workbook. Além de ler o texto, você faz o exercício. Então, é a prática junto com a leitura. Então, essas ferramentas, elas permitem elas vão fazer com que a pessoa possa interagir com o livro. O leitor, ele acaba virando um coautor. Isso é muito interessante. E o que é coach e PNL?
Coaching e PNL. Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional que trabalha com o autodescobrimento e permite que a pessoa tenha maior clareza sobre si para alcançar, desenvolver estratégias e alcançar o objetivo. A PNL, a programação neurolinguística, também utilizada pelos coaches para desenvolver esse processo, é a ferramenta que te permite alcançar excelência nas atividades que você faz através da modelagem, repetição, na verdade da programação ou reprogramação mental, né? Programação neurolinguística. São as ferramentas que eu utilizo principalmente neste livro chamado Seu Maior Desafio é Você, e eu aprendi por meio de treinamentos que eu desenvolvi desde 2012 e também na leitura desses livros que eu mencionei. E por que você escolheu a autoajuda, além de vir, para poder estar acrescentando no seu dia a dia, não é isso? Com certeza. A ideia é que eu tenho muita facilidade de assimilar conhecimento e aprender. E eu tenho realmente muito conhecimento desse período, né, de estudo. E eu acredito que o conhecimento não pode ficar parado aqui. Eu comecei parado em mim. Eu comecei a desenvolver essas atividades com pessoas de uma maneira simplesmente para ajudar, né? Sem cobrar, sem viver de coaching ou de terapia de programação neurolinguística. Aos poucos, as pessoas começaram a me procurar, e eu percebi como funciona, como é eficaz, como é efetivo. E eu percebi que eu não posso simplesmente guardar para mim, eu tenho que transmitir. A melhor maneira, minha missão de vida é transmitir conhecimento, é ensinar. Então, a melhor maneira para ensinar seria, então, dentro dessa área que eu tanto amo, que é a programação neurolinguística e o coaching. Ah, que lindo! Eu já quero te dar um beijo, parabéns. Um beijo, tudo de bom, mas não acabou não. Que eu gostaria de saber qual é o papel do seu livro e para quem que é dedicado o livro. O livro é indicado para pessoas que buscam o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, autodescobrimento. E o papel dele, realmente, eu gosto bastante da ideia. Quando eu estudava para diplomacia, né, para ser diplomata, eu tinha uma ideia em mente, eu queria transformar, mudar o mundo. Eu mudei um pouco a minha estratégia, não mudei o meu sonho. Eu acredito ainda que é possível mudar o mundo, só que agora eu acredito que a mudança que eu vou fazer é dentro do indivíduo. Eu trabalho e eu acho que uma pequena mudança dentro do indivíduo já é suficiente para gerar um impacto. Sabe aquela teoria, né? Então, a borboleta, inclusive, eu cito no livro. Então, a ideia é que uma pequena transformação no indivíduo, se ele for hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, isso já pode promover um impacto que vai ajudar a transformar o mundo. Então, eu não mudei de sonho, eu mudei de estratégia. E você pretende lançar outros livros nesta área ou em outras áreas? Certamente, eu tenho sim, já o segundo volume do Seu Maior Desafio é Você já está sendo desenvolvido, e eu tenho também outros textos para serem trabalhados em um próximo livro, com toda certeza. E quem tiver interesse, aonde que encontra o seu livro? Neste mês de lançamento, o livro foi lançado no dia 27 de junho até o mês de agosto, já finalizando. O livro está à disposição no meu site, www.danielamedeiros.com.br, e, posteriormente, além do site, estará disponível em livrarias como a Saraiva e a Cultura também. Daniela, foi um prazer conversar com você, fiquei muito feliz, obrigada pela sua presença e sucesso. Eu que agradeço, foi um prazer, espero que todos gostem do livro e parabéns pelo programa, parabéns a todos, muito obrigada. Beijos, tudo de bom. Beijos a todos.